Boa tarde, o TV Folha está iniciando mais um especial de eleições direto aqui da redação da Folha de São Paulo. O nosso convidado de hoje é o candidato do PV à presidência da República, Eduardo Jorge. E eu estou aqui para entrevistá-lo com o Fábio Victor, ele é editor adjunto do Caderno Ilustrada. O candidato Eduardo Jorge foi deputado estadual pelo PT aqui de São Paulo e 4 vezes deputado federal também pelo PT. Foi secretário do Meio Ambiente e secretário da Saúde aqui de São Paulo. Candidato, boa tarde. A primeira pergunta ou comentário que eu queria do senhor é a respeito do debate de ontem da CNBB promovido pelos bispos na Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, em Aparecida. O debate tinha um esquema de perguntas sorteadas para os candidatos e o senhor acabou tendo que responder uma pergunta sobre o aborto, que a gente vai até ver a sua resposta, depois eu queria comentar um pouco esse assunto com o senhor. Eu sou médico, sou autor da Lei de Planejamento Familiar no Brasil. Dom Luciano, querido amigo da Zona Leste, esteve na Comissão de Seguridade Social discutindo comigo a atual Lei de Planejamento Familiar no Brasil. Portanto, para mim, para enfrentar e diminuir o número de abortos no Brasil, é preciso expandir o planejamento familiar e a educação sexual no ensino médio para evitar a epidemia de gravidez precoce. No entanto, amigo, você, enquanto isso não acontece, que é uma mudança cultural, você não pode deixar abandonadas 800 mil mulheres que fazem interrupção de gravidez todo ano no Brasil, em condições precárias. Veja o caso da moça Jandira, no Rio de Janeiro, o drama dessa moça. Então, a minha posição, eu já falei, é pela revogação dessa lei cruel, machista, que considera criminosas 800 mil mulheres, a maioria delas católicas e evangélicas, que fazem interrupção da gravidez por algum motivo. Acolhê-las no Sistema Único de Saúde, orientá-las, atendê-las e orientá-las para evitar outro episódio de aborto, com o oferecimento das oportunidades do SUS de planejamento familiar. Essa é a orientação racional para diminuir o número de abortos no Brasil e, ao mesmo tempo, não continuar inflando a mortalidade materna aqui no Brasil. Bom, candidato, a Igreja Católica é frontalmente contra a prática do aborto. Como é que o senhor se sentiu ali, centenas de religiosos ali na CNBB? Eu acho que, primeiro, eu já falei, estava falando para você, Fernando, eu acho esses debates muito constrangedores que querem que a gente... como vai reformar o mundo? Diga em 1 minuto. Mas é o que a gente tem que participar. Eu acho, olhando agora pela primeira vez, achei que eu estava até muito severo demais, devia ter sido mais suave, né? Na forma, né? Mas de toda forma, a minha resposta, eu vi ali, foi bem precisa, eu acho que está bem precisa. E o que eu posso dizer é que eu tenho uma consideração muito grande pela Igreja Católica, tive formação católica, fui católico fervoroso até 17 anos. Trabalhei na periferia, eu e minha mulher, muito tempo com as comunidades de base. Tenho muito de admiração por muitas pessoas da Igreja Católica e vi com bastante simpatia essa oportunidade de falar, de dar essa minha opinião, que é bastante, eu acho, precisa, né? Dentro da própria rede católica. Isso eu acho que é uma atitude muito boa de abertura, né, do Dom Raimundo Damasceno. Ele sabia que eu estava lá, eu podia responder isso, ele sabia que eu ia responder dessa forma, né? Então eu acho que isso já é uma certa influência desse movimento renovador que o Papa Francisco tem feito de modernização na Igreja Católica. Porque quando eu citei o Dom Luciano, uma figura importantíssima na Igreja, na história moderna da Igreja do Brasil, um homem ilustrado, um sábio. Ele, na Comissão de Seguridade Social, quando votou meu lei de planejamento familiar, ele foi lá e foi contra os métodos de planejamento familiar. Então, essa oportunidade que eu tive de conversar sobre esse assunto de forma tão aberta na rede católica do Brasil, eu acho que faz parte já desse movimento de abertura que o Papa Francisco está fazendo em vários aspectos. O caso do aborto, eu acho que é a questão mais difícil para eles, mas talvez nós possamos avançar pelo menos no planejamento familiar. Se a gente consegue que a Igreja Católica nos ajude na questão do planejamento familiar, nesse esforço do Sistema Único de Saúde de aplicar essa minha lei, nós já vamos diminuir bastante
na prática, o número de abortos no Brasil. Então, eu agradeço essa oportunidade que tive pelo Dom Raimundo Damasceno e o destino ter me escolhido para falar isso. Foi o acaso, né? Porque essa né? pergunta poderia ter sido disparada para qualquer um dos 8 que estavam ali, né? Então, eu agradeço ao Dom Raimundo Damasceno essa oportunidade e o destino, como diz, a providência, como diz a nossa querida candidata Marina, me escolheu. Eu fiquei muito tenso, né? Porque realmente eu sei o que isso significa. Minha família é muito católica, eu sei o que significa isso, e para mim é difícil. Mas eu tenho convicção disso. Eu, há muito tempo, já como médico, já como deputado federal, nós fomos aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, em 1989, no governo da Luíza Erundina, o movimento feminista, eu era secretário de saúde da Luíza Erundina, minha queridíssima Luíza Erundina, e o movimento feminista que estavam dentro da minha secretaria, organizando o programa Saúde da Mulher, disse: Eduardo, a gente descobriu essa lei aqui. Eu disse: que lei? A lei que diz que, no caso de estupro e risco de vida, a gente pode sim organizar um serviço de atendimento ao aborto, mas ninguém nunca fez isso no Brasil. Essa lei já tem muitos anos e nunca ninguém fez isso no Brasil. Eu peguei a lei, fui lá falar com o Luíza Erundina. Luíza Erundina, muito católico também, disse: Eduardo, que lei é essa? Está aqui, lei. Veja, leia. Chama o Zé Eduardo. Zé Eduardo, sim, o atual ministro, que era o secretário todos os aspectos jurídicos. Olha aí, Zé Eduardo, a lei existe. Aí eu disse: e você quer fazer? A Luísa perguntou: você quer fazer o que com isso, Eduardo? O Programa de Saúde da Mulher quer organizar um serviço para atender as mulheres vítimas de estupro e risco de vida. Ela olhou para mim e disse: mas que coisa, você me apronta, né? Tá bom, você pode fazer, mas vai falar para o Dom Paulo primeiro. Luiz, pelo amor de Deus, como é que eu vou falar para o Dom Paulo? Eu já falei, já autorizei. Vai dar uma notícia primeiro. Eu já autorizei e você vai falar para o Dom Paulo. E lá fui eu falar com o Dom Paulo, ele me atendeu ali na igreja franciscana. Dom Paulo, Eduardo Jorge, o que você quer comigo? Dom Paulo, me desculpe, mas eu tenho que mostrar para o senhor que existe essa lei aqui, né? Aí o Dom Paulo olhou para mim e disse: não tem outra lei não para você trabalhar? Disse: Dom Paulo, eu sou o papel do Estado, eu tenho que atender as mulheres, a lei diz que é para atender. Aí ele disse: você é Estado, eu sou igreja. Não, já falei o que eu tinha que falar, né? Então, obrigado, Dom Paulo, até logo, né? E a gente aqui em São Paulo, foi o primeiro lugar do Brasil, em 1989, no Hospital Jabaquara, que organizou essa lei que permite atender os casos de estupro e risco de vida. Depois, outros estados começaram a atender também via SUS, e hoje a gente viu um episódio lamentável, né? O ministro da Saúde, o atual ministro da Saúde, fez uma portaria para pagar um pouco mais esses procedimentos que a lei já permite. A portaria dele durou uma semana. Uma semana, a presidente Dilma mandou revogar a portaria para pagar um pouco mais o procedimento, que já é permitido pela lei de atender a moça vítima de estupro e risco de vida. Veja que é uma coisa muito difícil ainda no Brasil isso. Agora, candidato, o senhor defendeu abertamente, vem defendendo isso na campanha, defende também a descriminalização das drogas e a instituição do casamento de pessoas do mesmo sexo. O senhor e a candidata Luciana Genro têm algumas propostas mais liberais, digamos assim. Como é que o senhor vê, em 2014, os candidatos com chance de chegar ao Planalto esconderem esse tipo de propostas dos seus programas? Quer dizer, até na eleição passada, a questão religiosa entrou com força, etc., sendo que talvez alguns deles não tenham nem convicção muito religiosa para estar defendendo esse tipo de coisa. Só complementando, mais do que esconderem de seus programas, eles sempre driblam as questões, eles nunca conseguem enfrentar essas questões de uma forma direta. É um tabu, continua sendo um tabu para os principais candidatos. Como é que o senhor vê? Porque 80%, 70%, segundo as pesquisas da população, tem resistência a essas ideias. Então, um candidato que é mandado pelos marqueteiros, né, que é maquiado pelos marqueteiros, que é engessado pelos marqueteiros, não pode falar. Com exceção da Marina, que é um problema aí religioso e uma leitura muito literal que a Marina faz da Bíblia, né, do Velho e do Novo Testamento, os outros dois do G3, tenho certeza absoluta que eles não pensam da forma com que eles falam. É pura maquiagem, porque tem lá atrás deles um marqueteiro medindo um votinho para cá, um votinho para lá, um votinho para cá, um votinho para lá. Agora, isso é muito grave, né? Porque a opinião pública, né,
às vezes não tem todos esses dados que as autoridades sanitárias têm, né? Que as autoridades no judiciário, no caso da pesquisa em relação às pesquisas mais recentes que tem em relação a uma política mais eficiente para diminuir o prejuízo das drogas. Eu li mais recentemente 2 relatórios, cada um com 80 e tantas páginas, um da Comunidade Europeia, outro daquela famosíssima Escola de Economistas de Londres, analisando sobre o fracasso da política de drogas da Convenção de 61 e a necessidade de você ter uma política mais inteligente para diminuir o prejuízo das drogas. Então, esses candidatos que têm uma outra forma de pensar no seu íntimo, né, que sabem desses dados, né, eles prestam um desserviço muito grande na hora em que não dialogam com o povo. Então, se você dialogar com o povo, se você acreditar na democracia e na razão, o povo recebendo informações que não tem, vai evoluindo. Então, essa atitude deles, que é uma atitude que eu considero, já falei num debate, uma covardia política, né, leva o Brasil a atrasar em tomar providências necessárias. No caso das drogas, então, a legalização com regulação é a atitude, é a medida, vamos dizer assim, ecossistêmica mais importante para enfrentar a epidemia da violência no Brasil. A violência no Brasil tem múltiplos fatores, portanto, múltiplos remédios. Mas a medida isolada mais potente para atacar a epidemia de violência, de homicídios no Brasil é a regulação e a legalização, começando pela maconha, que é a mais leve, das drogas. Vai afetar o sistema penitenciário, vai afetar a eficiência da polícia e vai principalmente libertar hoje os usuários que estão dominados pelos traficantes para poder ter uma conversa adulta com o sistema de saúde do país. Então essa resistência dos candidatos chamados do G3, os 3 candidatos, Marina, Dilma e Aécio, a discutir essa política nova para diminuir os prejuízos das drogas, é uma coisa escandalosa. Escandalosa porque você ter 56 mil assassinatos no Brasil, a polícia só resolver 8% dos casos. Eu, quando estudei esses dados, eu fico perplexo, né? O crime mais violento é atirar a sua vida. Eu tenho 56 mil por ano, um Vietnã americano por ano, e a polícia só esclarece 8%. E tem tempo, né, para ficar correndo atrás dos traficantes em um pé de chinelo, e que está lá vendendo a droga sem nem ter arma nenhuma, pega aquele menino, bota na cadeia, o barão do tráfico põe em outro lugar e não esclarece os assassinatos, não reprime sequestros, nem assaltos a bancos, que no Nordeste é uma epidemia da época do cangaço, Lampião, foi passado para trás totalmente hoje nas cidades nordestinas. Aqueles bandos de cangaceiros modernos entram lá, estouram os bancos, levam tudo embora. E veja, voltando à sua pergunta, né? Então, ao não discutir essa questão, porque o tráfico é a matriz da economia do crime no Brasil e no mundo. Vocês publicaram recentemente aqui na Folha, naquela ilustríssima, uma reportagem de 3, 4 páginas sobre a cocaína e o que significa o investimento da cocaína em relação à economia, em relação a qualquer outro investimento no mundo. É o livro do Roberto Saviano, exatamente, que está para sair. Interessantíssimo. Que é um diagnóstico. Interessantíssimo. É o cara do Gomorra. É o que mostra, né, como a economia do crime, baseada no tráfico, que é a matriz, é a seiva, é o sangue da economia do crime, é poderosíssima. E se você não atacá-la por esse aspecto econômico, você não consegue nunca enfrentá-lo. As penitenciárias vão continuar ficando superlotadas como um barril de pólvora, a polícia batendo cabeça nessas questões de pequenos traficantes, não resolvendo os casos mais graves, e os usuários na mão dos traficantes. Você não cria também um flanco, você não aumenta o problema de saúde pública ao fazer isso também, deputado, a descriminalização? Não, porque hoje, qual é o problema, por exemplo, da maconha? A maconha, que no Brasil deve ter uns 5 milhões de usuários, segundo estimativas, ela produz dependência, de verdade, pelos estudos médicos, da Organização Mundial de Saúde e outros, em cerca de 10% da população, que usa 10%. Portanto, veja, o PV e eu, que sou médico, não estou de forma alguma dizendo que é bom fumar, que vai fumar maconha, vai tomar álcool. Nós queremos ter uma conversa adulta com os usuários, sem a interferência e o domínio dos traficantes, para dizer para ele, olha, você não deve usar essa droga, nem maconha, nem álcool, nem tabaco, porque ela tem tais problemas para a sua saúde. Se você usar, use o mais moderadamente possível, para não te atrapalhar a sua família, o seu trabalho. E 3,
Se você tiver sintomas de dependência, eu quero te achar no começo da dependência. Hoje, quando eu falo Sistema Único de Saúde, encontro a sua dependência, você já está no fundo do poço, porque é uma coisa escondida, aquele lusco-fusco que ninguém sabe direito o que é legal, o que não é legal. Então, veja, pelo contrário, na hora que eu tiver condições de fazer uma conversa adulta com os usuários, adverti-lo, mostrá-lo que deve evitar usar, se usar moderadamente, mais moderadamente possível. E se tiver dependência, eu quero te ajudar, eu vou colocar essa conversa adulta em outro patamar. Eu vou diminuir. Pode ser que eu diminua mais lentamente, pode ser que tenha um pequeno aumento no começo, mas depois, a longo prazo, eu vou diminuir. E do jeito que está hoje, só aumenta. Qual é o modelo internacional que o senhor consideraria mais adequado ao Brasil? Não, essa política nossa, que foi um convênio que o Brasil assinou com a ONU em 1961, que prometeu erradicar o plantio e a produção de qualquer droga, o tráfico e o consumo, está em vigor desde 61, 40, mais de 50 anos. Né? Uhum. 50 anos que essa convenção da ONU obriga todos os países a seguir essa política de penitenciária, polícia e repressão em cima do usuário. Alguns países começaram a se libertar mais recentemente porque viram que isso é um desastre, só piora tudo. Né? Uhum. Então, a Holanda primeiro, depois Portugal, Espanha, vários estados americanos. Califórnia foi o primeiro estado americano que em 1911 proibiu o uso da maconha. Porque os mexicanos chegavam para trabalhar e ficavam sentados nas calçadas, né? E aquela moral, a moral dos pioneiros americanos achavam um absurdo. Por que esses mexicanos estão rindo aí na calçada sem fazer nada? Então, a Califórnia, em 1911, foi a primeira que tornou ilegal o uso da maconha para obrigar os mexicanos a trabalharem mais para eles. E é hoje um dos estados mais liberais, que mais avançados nisso daí. Então, a Califórnia e agora mais recentemente o Uruguai, que é um estado pequeno, estão procurando fórmulas de sair desse modelo que não deu certo. Então, a gente tem que aprender com eles e ver o que se adapta para o Brasil. Nós do PV apresentamos o primeiro projeto de legalização com regulação, foi o deputado do Rio de Janeiro, Eurico, aliás, muito corajoso, porque na própria bancada do PV se procurou um homem ou uma mulher que tivesse coragem de apresentar um projeto, né, semelhante ao do Uruguai. Foi lá, conversou com as assessoras do Mojica e foi o Eurico, esse deputado federal nosso do Rio de Janeiro, que apresentou agora no começo do ano. Ele está seguindo a proposta do Uruguai em relação à cannabis. Então essa é a proposta do PV, depois um outro deputado também apresentou uma outra proposta, mas o projeto que está na Câmara hoje, que vai comandar essa discussão, do deputado Eurico do Rio de Janeiro, se baseia no modelo do Uruguai. Agora, aqui no Brasil tem algumas figuras aí proeminentes que estão se manifestando a favor, né? Felizmente ou infelizmente, dependendo da torcida, depois que saiu do governo, que é o caso do presidente Fernando Henrique. Né? Ele, o presidente da Colômbia e o presidente do México eram três grandes expoentes da guerra das drogas por causa da Convenção de 1961. O Gaviria, né? Os três, né? É claro, depois, né, com esses relatórios novos, esses estudos europeus e mesmo americanos, né, eles montaram uma comissão. Vai mudando. Aliás, eles têm um grupo de assessores aqui, inclusive aqui no Brasil, muito preparados, juristas, gente que entende tanto da questão das drogas como das repercussões nas penitenciárias, nas polícias, né? Então eles estão bem fundamentados hoje. Infelizmente, já com 80 e tantos anos. Deixa eu só dar um aviso para os internautas. A gente começou a receber aqui algumas perguntas já via Twitter. Quem quiser enviar comentários ou perguntas, por favor, o faça usando a hashtag Folha Eleições, que vai chegar até a gente aqui na mesa. O caso do casamento da população do mesmo sexo. LGBT, agora tem que ter o nome completo, é LGBT. Eu tenho sentido que esse é um assunto que a própria Igreja Católica, por influência do Papa Francisco, ele está indo numa posição mais liberal. Eu acho que isso daí nós vamos conseguir, a curto prazo, acabar com essa discriminação e essa perseguição a essa parte da população que quer livre. A única coisa que o pessoal quer é que a sua livre orientação sexual seja respeitada. Eu penso para mim, o que é que isso me prejudica, pelo amor de Deus, né? Esse é o ponto dos três casos, né? Dos direitos LGBT, aborto e drogas,
Eu acho que esse é o mais próximo de ter uma posição mais moderna aqui no Brasil. Agora a candidata Marina fez um recuo aí nisso, né? Logo na saída da campanha ali. Foi uma derrapada que eu acho que até prejudicou, porque mostrou uma insegurança. Ela já tem um problema em relação ao Partido Socialista Brasileiro, que não é um partido com tradição ambientalista, vamos dizer assim. Você sabe que o secretário-geral é adepto de transgênico. É defensor de transgênico, o vice dela, né? O secretário-geral é defensor da energia nuclear. O original candidato, Eduardo Campos e o Jacques Wagner, protagonizaram uma tremenda disputa para ver quem é que ia ganhar o privilégio de ganhar a primeira usina nuclear do Nordeste, que eles queriam instalar para usar a água do São Francisco. Ficaram brigando os dois, o Jacques e o Eduardo, para ver quem é que ia levar a taça. Até eu aviso isso aos baianos e pernambucanos. Essa jogada não acabou ainda. O governo da Dilma continua insistindo, e a gente tem indicadores sérios disso no Ministério de Minas e Energia, que quer instalar usinas nucleares no Nordeste. E Jacques Wagner e Eduardo Campos estavam disputando a primeira, ia ser nas margens do São Francisco, para usar mais isso, a água do São Francisco. É bom a Bahia e Pernambuco acordarem, para não deixar se instalar uma bomba relógio desse tipo lá no São Francisco. Só para não perder o embalo desse tema, candidato, eu queria saber como o senhor lida pessoalmente com esses três temas. Ou seja, eu queria saber se o senhor já fumou maconha, já consumiu outras drogas, se o senhor já lidou pessoalmente, diretamente com casos de aborto na família ou de parentes, e como o senhor lida diretamente com a união, o casamento gay, se já tem casos na família ou casos próximos, e como foi lidar com isso? Bom, vamos do que eu acho mais próximo do Brasil melhorar. Sobre o casamento meu eu sou homem e a minha mulher é mulher. Então, mas não sei, se tiver algum caso próximo a mim, eu verei com naturalidade, porque, insisto, isso aí não me prejudica em nada. O rapaz quer casar com um rapaz, vai viver a vida dele, não vai interromper, não vai me prejudicar em nada. A moça casou com a moça, quer viver em paz, por que isso me prejudica? Bom, o segundo caso das drogas, eu nunca fumei, nem cigarro, porque eu venho de uma família com muita tradição de esportes e eu nunca gostei de drogas psicoativas nenhuma. Prefiro, por exemplo, fazer observação de pássaros, ou então ler um livro do Tolstói de 1000 páginas, do que não preciso dessas. Esse é o barato. Não preciso dessas experiências assim, não. Né? E quanto à questão do aborto, essa é a questão mais difícil, né? A tradição nossa, eu e a minha mulher somos médicos, trabalhamos muito tempo na periferia. Trabalhamos muito perto das comunidades eclesiais de base durante décadas em São Mateus, em Itaquera, em Guaianazes. A gente tinha uma responsabilidade de dirigir a rede de saúde toda de lá. Então, pediatria, pré-natal, tuberculose, hanseníase, tudo era com a gente, tudo. Naquela época, a periferia era a periferia mesmo, né? Década de 70, década de 80, né? E eu trabalhei muito com a Igreja Católica, tentando convencer que o planejamento familiar era uma coisa importante para as famílias, por vários motivos, e um deles é isso, para diminuir o número de abortos, que é sempre um risco muito grande para as mulheres. Na minha casa, eu e minha mulher, nunca praticamos o aborto, nós temos 6 filhos, nós somos um casal do século XX, porque isso hoje dizem que ecologicamente nem é adequado, mas eu tenho... Ecologicamente incorreto. Mas eu e ela, nós somos do século XX, né? Então a gente sempre adorou crianças, e mesmo quando o planejamento familiar falhou, nós tivemos. Eu queria passar aqui para algumas perguntas dos internautas, senão eles vão ficar bravos que eu não faço as perguntas para o senhor aqui. Se o senhor puder responder brevemente, a gente passa várias aqui. A Geni Fernandes pergunta: Eduardo, como você encara a sua popularidade nas redes sociais e a importância dos jovens em sua campanha? Se isso contribui para que os jovens se interessem por política, vejo que a política pode ser feita de uma forma diferente do que essa forma horrível como está a democracia representativa brasileira. Só isso já valeu eu ter participado esses meses na campanha. Se os jovens acharem, é possível ter outra forma de fazer política diferente dessa.
Uma outra pergunta do Paulo, quais são suas propostas para consertar o rombo deixado pelo atual governo no setor de energia? Olha, o setor da energia tem um problema conjuntural, porque a gerente que o Lula nos vendeu não era tão gerente assim, né? E ela, em 2012, na véspera da eleição municipal, prometeu que ia baixar as contas, baixou uma medida provisória diminuindo o preço, né, o custo da energia, e não fez um planejamento adequado da expansão da energia nesses últimos anos. Então, há um erro conjuntural de 2012 para cá. Ganhou a eleição em alguns locais importantes, mas colocou a gente num quadro como esse. Ah, mas teve essa estiagem, sim, teve estiagem, mas todo mundo está sabendo que o aquecimento global vai ter esses problemas de estiagem ou de chuvas intensas em outros locais cada vez mais frequente. Então, uma boa gerente, uma boa planejadora já devia levar em conta esse quadro conjuntural. Houve um erro de planejamento em 2012 e houve uma estiagem que não foi levado em conta porque eu acredito, eu desconfio que a nossa presidente é cética. Ela não acredita que existe aquecimento global. Então, você tem que agora reverter esse processo. Foram obrigados a recorrer cada vez mais às térmicas, né, que é uma coisa caríssima, além de poluentes, né, vão ter que reverter esse processo, essa perda conjuntural. Mas o caso mais grave, né, é o rumo da matriz energética nossa como um todo, né? Ontem mesmo nós conversamos com isso, eu e ela, né? Ela disse, mas Eduardo, a nossa matriz relativamente é mais limpa do que outros países. Sim, mas enquanto outros países estão limpando a matriz, nós estamos sujando a nossa. Cada vez mais dependente do petróleo, a matriz energética como um todo, né? Cada vez mais dependente das térmicas, que usam diesel, usam gás, usam carvão, outras, né? E não investindo como deveríamos, de forma decisiva, nas renováveis. A opção do PT, que é geneticamente ligado à indústria automobilística e ao petróleo, parece que o PT é geneticamente ligado a isso, né? Levou a jogar todas as fichas no petróleo. A Petrobras está enterrada até o fio dos cabelos no petróleo do pré-sal, quando ela deveria, é claro, administrar o petróleo, que vai ser necessário ainda por um tempo, mas cada vez diminuindo mais o peso do petróleo e investindo mais nas renováveis. Não, a nossa Petrobras está condenada a ser petroleira por mais 50 anos. Mas a questão... Em vez de ser uma empresa de energia, como outras, inclusive, outras petroleiras já estão fazendo, investindo em etanol, na biomassa, na eólica, na solar e principalmente na solar. A Dilma ontem, na conversa comigo lá na CNBB, mostrou que ela continua descrente do potencial e da capacidade da energia solar. O Partido Verde, pela experiência e pela observação do nosso Partido Verde na Alemanha e pelos estudos que já estão sendo apresentados, acha que a energia solar é o investimento mais importante. E não é no futuro remoto, não. É no futuro próximo, muito próximo. Daqui a 10, 15 anos, a energia solar vai ser a fonte mais limpa, mais renovável e mais competitiva. E o Brasil, nesse período todo, dormiu em berço esplêndido. Uma outra pergunta, candidato Jefferson Balbueno, pergunta quais seriam as linhas gerais de uma eventual política externa do seu governo? É a primeira vez que me perguntam sobre isso. Isso aqui é o último capítulo do nosso programa que está no site do... É o capítulo 10. O senhor não quer fazer a propaganda aí? Dá o endereço do site. Ai, meu Deus, eu também nesse ponto eu sou um homem do século XX. Eu acho que está no site do Está no site do Partido Verde. Obrigado pela ajuda. Se der um Google Eduardo Jorge, Partido é a primeira Verde, coisa que aparece, Eduardo Jorge é a primeira coisa que aparece, é o site da campanha, onde dão todas as propostas. Também nisso eu estou no século XX. Não cheguei no século XXI ainda, mas vou chegar. Então, uma coisa muito importante é que o Partido Verde acha que, em primeiro lugar, você só pode fazer lá fora o que você faz em casa. A forma de como você se apresenta no cenário mundial corresponde ao que você faz. Você aqui combate o aquecimento global. Esses lemas, esses temas da política interna é que pode e deve se refletir quando você vai para o cenário mundial. O senhor falou em desigualdade. O senhor foi deputado pelo PT, tanto aqui no estado de São Paulo quanto no governo federal, saiu do PT. Mas o governo Dilma e o governo Lula, se pegar todos esses anos, quase 12 anos, há um avanço importante na questão da desigualdade. Quer dizer, diminuição da pobreza, aumento da chamada classe C, muita gente contesta dizendo que é só consumo e tal, mas
de fato, mais pessoas entraram na universidade, tem mais emprego. Qual é a avaliação que o senhor faz do ponto de vista social do governo do PT? Eu faço uma avaliação da democracia. Eu faço uma avaliação no Brasil da redemocratização para cá. Não é correto você atribuir isso tudo. Isso é a política, é propaganda do PT e do Lula, principalmente. Quer dizer, primeiro veio o Fernando Henrique, estabilizou a moeda. Antes do Fernando Henrique veio Itamar Franco. Então, depois daquele desastre Collor de Mello, que foi corrigido de forma muito equilibrada pela política brasileira, a gente teve o presidente Itamar, que teve um papel importante na consolidação da democracia, e já depois veio o governo do PSDB, com investimentos importantes na estabilização da economia, mas também já com investimentos importantes na área da educação e saúde, que são duas políticas universais. E depois veio o governo do Lula, que pegou algumas políticas focalizadas, que na nossa época de PT, o próprio Lula dizia que aquilo ali, essas políticas tipo Bolsa Família, por exemplo, essas políticas de cota, o que ele dizia para nós, naquelas assembleias com 1.000, 2.000 delegados, né? Isso são políticas do Banco Mundial para impedir a revolução no Brasil. Isso aí é para o povo receber esmola. Ele, Lula, falava isso e era aplaudido por nós delegados, né? Depois no governo, muito bem, mudou de opinião, mas não diz que dizia, o que é que ele dizia antes. Então, na verdade... Não, de fato, eles copiaram tudo das propostas que o Banco Mundial fazia, eu no sei, México, mas, etc. pelo amor de Deus, isso era motivo de debate. Eu era delegado de uma corrente, eu era uma liderança de uma das correntes mais importantes do PT, na época que o PT era bastante democrático, né? Isso era amplamente discutido. Portanto, isso daí, na verdade, essa melhoria das condições de vida do povo brasileiro, eu atribuo à democratização e à Constituinte Democrática. E os governos Itamar, PSDB e PT tiveram mérito nisso. O caso, por exemplo, da saúde e da educação, né? O governo do Fernando Henrique teve um papel importante. A expansão do Programa Saúde da Família, de saúde eu entendo um pouco, né? O Programa Saúde da Família, que é o programa mais importante para a gente conduzir na direção do Sistema Universal de Saúde tipo inglês, o grande impulso veio na época do que o Serra e o Adílio Jatene. Na época que o Serra e o Adílio Jatene foram dois ministros importantes da época do Fernando Henrique. Aliás, os dois melhores ministros da saúde que nós tivemos em todo esse período. Agora, portanto, eu acho que realmente avançou. Agora, Fernando, a diferença ainda é muito grande. Você pega, por exemplo, um sujeito como esse da Petrobras, que agora está acusando, o sujeito ganhava 1 milhão por mês, enquanto lá uma camponesa no interior do Piauí continua sobrevivendo com 700, 600 reais. Veja, né? Compare com o país, compare com a Suécia, por exemplo. Perguntar para o senhor. Compare com a Suécia, que é de 1 para 10, Sim. E aqui uma camponesa, um aposentado 724 e um sujeito ganhando 1 milhão. O senhor colocou... Os juízes agora acham que ganhar 30 mil por mês é pouco. Você viu aquilo lá? Os nossos juízes, que deviam ser um exemplo para a nação, acham que ganhar 30 mil por mês, não é por ano, não. É pouco. Parece que aprovaram agora uma taxazinha a mais, né? Agora, candidato... Veja, a visão do PV e minha é que houve avanço, mas o Brasil continua muito desigual e precisa investir muito para a gente aproximar mais essas duas distâncias gigantescas, né? Por isso que aqui no PV a gente defende coisas como, além da recuperação do salário mínimo, que a gente acha que deve acelerar, a questão da redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Me explique, você que é jornalista e mais entendido de congresso mais recente do que eu, como é que um governo social-democrata governa há 8 anos e um governo de um partido, como é que eu diria, semi-marxista, governa durante 12 anos e não vota a redução de 44 para 40 horas semanais sem redução salarial? Uma coisa elementar que vai aumentar a renda do trabalhador, vai melhorar, vai ser um fator evidente de enfrentar esse problema da desigualdade de renda. E um governo social-democrata e um governo semi-marxista não vota para achar de 44 para 40. A gente do PV quer votar e quer mais, quer começar a discussão para a gente baixar para 30, sem redução salarial. 30 horas semanais de 30 trabalho horas sem semanais. redução. Sim. E como é que a conta fecha do ponto de vista da produtividade, do salário, do ponto de vista Aliás, tem uma processo, pergunta, deixa eu só encaixar isso aqui. O Rafael está perguntando qual é a diferença... 44 para 40 pode fazer já, que só vai ter mais gente comprando comida e vai ativar a nossa indústria, a nossa indústria absorve na hora.
Os 30 horas é uma coisa mais gradativa, que a gente quer fazer em 10 anos. Candidato, o Rafael pergunta... Mas redividir o trabalho é uma forma de redividir a riqueza. O Rafael pergunta, e a gente podia explorar um pouco isso, qual é a diferença entre as propostas do senhor e da candidata do PSOL, Luciana Genro? Ela defende, do ponto de vista do comportamento, propostas parecidas com a sua, mas ela defende, do ponto de vista econômico, ela é uma crítica forte ali do sistema financeiro. Eu também. Que o Brasil estaria capturado aí pelos bancos, etc., que é uma auditoria da dívida pública. Está tudo escrito aqui. Uma auditoria da dívida externa. Tudo que a Luciana falou está escrito aqui, desde março de 14. Desde março de 14. Então, nesses aspectos, né, só que não está aqui realmente, né, é a ênfase que ela dá, quase mágica, aquele imposto sobre as grandes fortunas. Eu sou a favor também. Mas... Você está dizendo que ela pegou carona no programa do senhor? Não pegou carona, é porque essas questões são óbvias, né? Nós do PV, por exemplo, estamos nos baseando muito nessa questão econômica, você reduzir a taxa Selic para poder forçar que os bancos mandem dinheiro para o setor produtivo e com o setor produtivo funcionando mais, o trabalhador tem a renda melhor. Todo esse processo, né, a gente tem seguido muito um economista chamado Amir Cair, que foi secretário também da minha querida Luísa Erundina. A Amir Cair fala isso há 1 ou 2 anos. Mas, candidato, a Dilma tentou reduzir a taxa de juros. E reduziu a taxa de juros, depois a inflação voltou, ela teve que aumentar 9 vezes a taxa de juros. Mas o Amir mas o senhor acha que é meio masoquismo? Não, é porque o Amir coloca muito bem isso. O importante na inflação, o mais importante na inflação para o povo é você controlar alimentos e transportes. Isso é aquilo que tem maior impacto no bolso do trabalhador. E o governo tem que se preocupar como administrar isso. Mas o senhor defende então controle de preços para isso, não? Planejamento em relação a alimentos, você prestigiar a agricultura brasileira para ter alimentos mais baratos e se precisar subsidiar, sim. Subsidiar para poder o povo não ter um impacto inflacionário naquilo que é realmente importante para ela. Mas transporte, por exemplo? Transporte também. Como? Já tem subsídio? Não, tem subsídio. Mas o senhor defende o tabelamento de preços para o transporte? Não, eu defendo uma coisa que a Dilma fez, muito errada, né? É voltar o CID sobre a gasolina. Veja, né? Por que isso é muito importante? É importante do ponto de vista do combate à inflação e é importante do ponto de vista ambiental. Você incide o CID sobre a gasolina, não incide sobre o diesel, e o dinheiro que você recolhe do CID, que realmente é um tipo de uma taxa ambiental, é verdade, né? É uma espécie de pedágio nacional sobre o uso da gasolina. Eu vou fazer 2 coisas. Eu vou ajudar a expandir o programa de etanol para limpar a matriz energética do transporte das cidades e eu vou subsidiar as prefeituras para poder segurar o preço das passagens. Então, o CID, né? O controle, a administração dos preços, sim, no transporte, mas de outra forma. Taxa sobre a gasolina, subsidiar as prefeituras para manter o preço mais baixo possível do transporte e ajudar o etanol a voltar a se recuperar para limpar a matriz energética dentro da cidade. Ou seja, a gasolina iria aumentar mais do que já vai aumentar. Exatamente, e vai. Por quê? Esse é um princípio básico da economia verde. Esse é um princípio básico da economia verde que está aqui. Uma das primeiras vezes que eu estou tendo chance de falar essas coisas, talvez eu perca até alguns eleitores. Mas agora, nesse momento, porque são imediatistas. Qual é o princípio básico da revolução verde, né, necessária do desenvolvimento sustentável? Que todos os produtos incorporem o preço real dos recursos, dos serviços ambientais que ele tem. Aqui no Brasil, por exemplo, né, a água e a energia, a gente não incorpora os preços e com isso você não estimula que haja uma racionalização tanto na indústria quanto na nossa casa, né, quanto na eficiência energética dos produtos que usam energia, a avançarem na economia da energia. O senhor pode dar mais exemplos práticos além desse do combustível? A cobrança do uso da água. O Brasil tem uma lei muito boa, parecida com a França, que manda você montar um comitê de bacia para cada um dos grandes rios do Brasil, para que os municípios, os governos estaduais e as entidades industriais e populares mantenham ou recuperem a limpeza daquele rio, façam o saneamento, né, e cobre o uso da água daquele rio e que incorpore o preço do uso da água daquele rio nos produtos. Isso vai racionalizar desde você
como vai consumir a água, a indústria como vai consumir a água. Esse é um princípio básico da economia verde. Eu tenho que pagar o preço real que eu estou cobrando da natureza. E, portanto, eu vou modernizar toda a minha indústria, a forma como eu consumo, de acordo com esse preço. É o preço real. Porque se eu não pago isso, vai faltar água, vai faltar energia, vai ter excesso de carbono, você não vai ter saúde e o planeta também não vai ter saúde. Se isso tivesse em vigor, poderia ter evitado essa crise da água agora? Ou melhor dizendo, o que é que deveria ter sido feito para evitar esse racionamento branco que a região metropolitana de São Paulo vive hoje? O Fernando fez uma pergunta parecida com a energia, né? Houve problema de planejamento, conjuntural em vários estados, em vários locais, em relação ao uso da água, mas não há esse planejamento de longo prazo de usar a água como um recurso que é escasso na maioria do país, né? Lá na Amazônia é outro problema, né? Mas na maioria do país é um recurso escasso e que tem que ter incorporado o preço da água nos produtos que consomem a água. Esse é um projeto, né? E é um trabalho de longo prazo. Faltou planejamento, erros de planejamento, aqui no governo do estado, em outros locais, mas também não tem essa mudança de mentalidade da economia verde, de pagar pelo preço do recurso natural, a água que tem. Ele tem preço, sim. A água não é infinita, né? Uma pergunta... Ela é mais valiosa do que o petróleo, ao contrário do que a presidenta Dilma pensa, né? Candidato, temos uma pergunta aqui da colunista Mônica Bergamo, que está nos assistindo. Ela pergunta ao senhor em quem o senhor votaria no segundo turno. Dilma ou Marina? Ela só quer saber isso? Só quer saber isso. Mônica Bergamo, essa aí eu não vou te responder. Porque o sujeito que diz isso, o sujeito que é candidato e no primeiro turno já abre esse jogo, é melhor ele desistir. O que é importante, Mônica, é o seguinte, se depender de mim, o PV não vai fazer aquela coisa feia que fez em 2010. Não foi para o segundo turno, o povo não nos escolheu, embora tenha dado uma votação maravilhosa para o PV e para a nossa candidata. Aí disse, o povo não escolheu, eu pego a minha bola e vou me embora jogar. Mas ontem no debate então, o senhor admitiu que não vai ganhar a eleição. O que eu posso prometer para a Mônica, né, é que se depender de mim, porque eu apenas sou um no partido, tenho um diretório nacional, o PV, com os votos que vocês nos derem, porque é muito importante que no primeiro turno a pessoa vote com a cabeça e com o coração. Se eu tiver uma votação mais expressiva e puder influenciar no segundo turno o candidato A e B, que eu não vou para o segundo turno, porque as pesquisas estão mostrando, não vou ficar mentindo aqui, que vocês não são crianças. Mas o que eu quero é ter uma força expressiva no primeiro turno para influenciar o segundo turno. Ver com o candidato A, com o candidato B, qual é que está mais próximo dessas teses, algumas delas difíceis. Mas hoje qual candidato está mais próximo das suas teses? Programaticamente falando, pelo menos. A candidata Marina foi do seu partido. Sim, foi. Foi ministra do Meio Ambiente. Foi dos meus dois partidos. Pois é mais fácil apoiar a Marina do que a Dilma ou não? Hoje. Mas não apoia aborto, não apoia o casamento entre pessoas do mesmo sexo, bom, descriminalização das drogas. Na verdade... Do ponto de vista de desenvolvimento sustentável, por exemplo, quem está mais próximo do senhor? Nenhum dos três, porque todos os três, PSDB, PSB e PT, são partidos da mesma família, da grande família social-democrata e socialista, que para eles o meio ambiente sempre foi infinito e à sua disposição, igualzinho ao capitalismo, né? Então eu vejo esses três partidos socialistas, vejam bem que coisa fantástica o Brasil, tem três partidos da família socialista disputando a eleição. E o PSDB? Sim, o PSDB também é da família socialista. E todos esses três partidos, né, eles têm dificuldade de absorver essa pauta nova do meio ambiente. E a Marina, ela não está ela está alojada no PSB. O PSB, que é a favor das usinas nucleares, queria colocar inclusive uma lá no Rio São Francisco, né? Vocês sabem disso, se não sabem, acordem, né? Então a Marina não tem vida fácil no PSB em relação a isso, né? Portanto, é melhor esperar o segundo turno. O senhor está fugindo da pergunta. O senhor não vai responder em quem vai votar, se Marina ou Dilma. Mas qual... o Aécio, coitado, não entra mais nisso? Qual o candidato que está mais próximo do que o seu partido e o senhor acredita? Isso é uma outra forma de se perguntar a mesma coisa. O senhor está fazendo mais ou menos o que criticou nos outros candidatos, que é tergiversar, driblar. Mas veja, mas eu não estou matando ninguém por causa disso. Não, mas ele também não matam quando se esquivam de pergunta do aborto, o senhor diz que sim. E das drogas. Bom, aí é outra dimensão. No caso do primeiro e do segundo turno, eu não estou tergiversando, porque isso é um direito. Quando eu fui constituinte,
A gente sabe disso. O primeiro turno é para você abrir o espectro o mais amplo possível das opções e votar com a cabeça e o coração. Você não é obrigado, em raras exceções, que o primeiro turno praticamente define a eleição, né, que não é o caso agora, vai ter segundo turno de qualquer jeito, você não é obrigado a votar no menos ruim no primeiro turno. Você pode votar no seu partido preferido, com aquele que mais você se identifica e acumular força para influenciar no segundo turno. Então, eu estou agindo de acordo com a regra do primeiro e do segundo turno. Candidato, eu queria fazer Não estou fugindo, não. Uma questão... O que eu estou dizendo é que o PV, se depender de mim, vai escolher alguém, se não for para o segundo turno, o PV, como parece que não vai, mas com a força que vocês derem agora no primeiro turno, nós vamos indicar um que esteja mais próximo da gente. Já enfrentou denúncia de corrupção. Eu lembro da de 2009, que teve problemas com a repasse do fundo partidário no TSE, por causa da apresentação de notas fiscais frias, não comprovação de gasto com viagem diária, feito com recurso público do fundo. Levaram o TSE a sugerir a rejeição das contas do partido e outros casos de corrupção envolvendo. Me parece que, inclusive, isso tem alguma relação com a saída da Marina do partido e tal. Como é que o senhor... há corrupção ainda no PV? Como é que o senhor encara essas denúncias e os casos de corrupção envolvendo o seu partido? Olha, veja, primeira coisa, a Marina não saiu por causa disso. Eu estava lá na reunião que ela decidiu sair, na reunião do diretório. Tentei até a última hora que ela não saísse, porque eu acho que... Oficialmente ou diretamente, não foi por isso. Tá. O que houve ali foi uma pequena disputa por poder. E tanto a direção do PV quanto o grupo da Marina brigaram pelo pequeno poder de um pequeno partido. Infelizmente foi isso. Dividiram o movimento ambientalista brasileiro. Eu era crítico lá, continuo crítico hoje. Acho que foi um desserviço aquela briga pelo poder entre a Marina e a direção do PV. Quanto a questões em relação a vícios e desvios, olha, o sistema político brasileiro hoje, né, ele corrói todos os partidos. Eu não estou a par desse caso que você está falando, de 2009, mas se aconteceu coisa errada, eu acho que tem que ser punidos os responsáveis. Porque o sistema político hoje, ele corrói todos os partidos. E o PV, é claro, não fica imune a isso. Por isso nós estamos propondo aqui uma reforma muito radical da forma de fazer política no Brasil. E é claro que essa reforma vai afetar o PV também. Nós estamos propondo, aqui na reforma nossa, que a política venha de baixo para cima. Hoje a política é toda centralizada em Brasília, nos partidos políticos também. Comando muito centralizados, base real nos municípios muito frágil, muito dependentes. Então, se tem desvios, esses que serão punidos os responsáveis. Aqui a campanha, essa campanha que eu estou acompanhando, inclusive a minha campanha de presidente, eu tenho acompanhado dia a dia todo esse processo financeiro. Inclusive, já decidi e coloquei lá no Tribunal Superior Eleitoral que eu não recebo contribuição nenhuma de empresa. Foi a única campanha que formalizou um ofício lá no tribunal, só pessoa física e fundo partidário. Então, essa campanha que eu tenho participado tem sido bastante rigorosa a fiscalização. Eu queria aproveitar para esclarecer um caso envolvendo o nome do senhor, um caso de 2012, que numa investigação do Ministério Público, uma ex-executiva de uma incorporadora acusou da Brookfield, da BGE, que é uma empresa do grupo Brookfield, acusou o senhor de ter recebido 200 mil de propina para que o shopping de São Paulo tivesse autorização para cortar a árvore. O senhor, inclusive, abriu uma ação contra o promotor que supostamente vazou essa informação. Queria que o senhor esclarecesse esse caso. Eu fui secretário 8 anos. Eu assinei entre licenças pequenas, médias, grandes, gigantescas, todo o licenciamento, todas essas obras do metrô, todas essas grandes obras públicas nesses 8 anos e grandes empreendimentos privados, fui eu que assinei o licenciamento depois de audiências públicas, algumas audiências públicas com mais de 1000 pessoas. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, aqui que vota as licenças mais pesadas, uma lei mandada por mim, transformou ele dividido meio a meio, metade governo, metade sociedade civil, porque antes, quando eu entrei lá, o Conselho Municipal que votava, né, tinha 70% do governo e 30% não governo. Mudei por lei na Câmara, porque o Conselho fosse meio a meio, para o governo não ter o controle absoluto. Essas coisas votavam no Conselho. Assinei mais de 16 mil licenças, 16 mil licenças.
Imagina o que é isso, né? E Esse caso específico, eu digo para você, e porque na ocasião, você lembra que eu fiz até uma vigília, fiquei quase 15 dias lá embaixo da Câmara, sentado, fui na Câmara Municipal, pedi para ser questionado pelos vereadores, mais de 20 vereadores fizeram perguntas a mim, fui na corregedoria da Prefeitura, nessa corregedoria, me ofereci para dar um depoimento, dei um depoimento lá de mais de 2 horas sobre isso. Fiquei esperando que o Ministério Público me chamasse. Nunca chamaram? Nunca chamaram. Passado 2 anos, veja bem, passado 2 anos, nunca nem fui chamado lá no Ministério Público. Mandaram para a polícia me chamou lá, o delegado falou, mas isso é um absurdo. Até hoje, e o meu advogado é um advogado que eu tive que contratar e pagar com o meu dinheiro, né? É um advogado, o Belisário, foi secretário do Covas, um sujeito muito preparado. Até hoje, passado 2 anos, o Belisário nunca conseguiu saber quem foi a pessoa que falou. E pior, essa pessoa ouviu falar de outra pessoa. Então, passado 2 anos, nunca se soube quem foi que falou, nem quem foi que ouviu. E aí, por que fizeram isso? Na ocasião, vocês até me entrevistaram, eu disse, o PV queria me lançar candidato a prefeito. E o José Serra, que era candidato favoritíssimo para ser candidato, para ser prefeito, eu era uma das pessoas que poderia compor a chapa de vice com ele. E qual é a minha convicção? Já na ocasião eu disse, foi gente do próprio campo do PSDB, PSD, que inventou essa história, né? Para impedir... Para lhe queimar. Para impedir, porque essa denúncia saiu naquela semana que iam decidir. Foi do próprio campo. Eu fui lá no governador, Geraldo Alckmin, e disse, Geraldo, que eu conheço muito ele, disse, eu até sei quem foi, mas como eu não tenho prova, e eu não sou pessoa de acusar, sem prova, eu não posso acusar. Agora, candidato... Portanto, essa foi a finalidade. O que eu posso fazer? Agora, candidato, pessoas públicas que estão em cargos executivos, como o senhor estava, etc., acaba acontecendo esse tipo de coisa. Teve um caso no ano anterior, que foi o Sistema Controlar, uma empresa que havia feito doações de campanha para o Kassab, que era o prefeito da cidade, teve um contrato renovado que acabou sendo... teve uma suspeição sobre esse contrato, o Ministério Público também entrou com uma ação e investigou. Havia um pedido de uma CPI a respeito disso. E o Kassab, como tinha maioria, na época ele tinha dos 55 vereadores, ele tinha 41. Abafou essa CPI. E acabou não dando em nada. Mas, de toda forma, quer dizer, mas aí também o sistema político acaba fazendo com que nada seja investigado. Não, veja. Mas foi investigado, sim, porque esse promotor... Não, tanto é que não foi para lugar nenhum essas denúncias. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o senhor também acabou beneficiado por um sistema político que o senhor diz que está corrompido. Quer dizer, o senhor podia ter sido objeto de uma CPI e não foi. Por pressão do seu chefe, que era o prefeito na época. Mas se a Câmara tivesse me chamado, eu iria com a maior boa vontade. Porque, primeiro, você falou que ele renovou a licitação. Ele não renovou a licitação. Não foi uma renovação, foi um contrato que havia uma suspeita de favorecimento a essa empresa. Não foi isso. Veja, o promotor entrou na justiça com 2 processos, né? Um processo civil e um processo criminal. O processo civil está ainda andando, não teve processo, mas o processo criminal andou mais rápido e já em segunda instância, por 3-0, a justiça falou a licitação é válida. Então, o que o promotor contestava é se aquela licitação estava válida ou não estava válida. Então, já no segunda instância, no criminal, é válido. E veja, né? Essa licitação não foi José Serra nem Kassab que fizeram. Sim, foi já uma vinha licitação antes, anterior, exatamente. Mas tem uma coisa que é muito importante que as pessoas não sabem, né? Quem foi que deu a ordem de início dessa licitação? Você sabe? Não sei. Eu vou dizer para você, porque eu sou uma pessoa muito discreta, eu não gosto de ficar dizendo isso. Quem deu... A licitação veio da época do Maluf, passou pelo Pita, chegou no governo da Marta, analisada, contestada, muita gente ida na justiça para lá, justiça para cá. No governo da Marta, a área jurídica e técnica disse a licitação está de pé, a licitação é válida. E a ordem de início foi dada pelo governo da Marta. Pelo governo da Marta. Por que não começou a inspeção no governo da Marta? Porque não houve um acordo com o Detran para bloquear o licenciamento, que era uma coisa vital. Se você não passasse na inspeção, tem que ser bloqueado pelo Detran. E aquela briguinha PT-PSDB, chegou perto do final, a Marta já estava com a tal da taxa do lixo nas costas dela, coitada.
Aí eles adiaram a ordem de início para 2006, ou seja, o outro governo. Caiu então no governo José Serra e Kassab. O José Serra... Sim, que se quisesse teria barrado também. Sim, mas o José Serra, o que ele fez? Pediu que o contrato fosse reavaliado. Foi reavaliado do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico. O contrato era válido. Então, com o contrato reavaliado, a ordem de início da Marta foi mantida. Então, veja, né? Mas o promotor tem o direito dele, ele contestou, ele achou que não estava válido. Foi para a justiça, como você falou, né? A gente que está no governo tem que ter paciência. E, felizmente, no Brasil, é uma democracia, né? E a gente espera que a justiça julgue, né? Já julgou na questão criminal e agora temos que esperar na questão civil. Agora, quanto à questão da CPI, se ele fez isso, né? Não, ele fez, né? Fez, né? Mas eu, por mim, se me chamassem, eu iria, porque, inclusive, Fernando, esse programa, que foi contestado do ponto de vista da licitação, do ponto de vista, vamos dizer assim, de saúde pública, e eu como secretário do Meio Ambiente continuava um pouco como secretário de saúde, né? Ele é um dos mais importantes programas de saúde pública do Brasil, de promoção da saúde do Brasil. O último estudo que a Faculdade de Medicina fez agora, lançou uns 15 dias atrás, é que a poluição do ar da cidade, que poluição do ar hoje é escapamento de carro, de moto, de caminhão e de ônibus, está matando no estado de São Paulo 44 pessoas por dia, das quais 11 aqui na capital. Não existe nenhum outro risco de morbidade e mortalidade tão brutal como esse em Recife, em Porto Alegre, em Salvador. E as autoridades sanitárias, as autoridades do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, não implantam. Isso é uma coisa elementar, manter os veículos regulados para ele emitindo menos diesel, menos partículas do diesel, diminuir o sofrimento do seu pulmão, do seu coração e diminuir a mortalidade. Portanto, do ponto de vista da saúde pública, insisto, né? Esse é um dos programas mais importantes que o Brasil está devendo, né? Então, eu como secretário do Meio Ambiente, tendo a oportunidade de ter um programa importante como esse da saúde pública e do meio ambiente, eu defendo a sua validade e a sua continuidade e a sua expansão. Deixa eu fazer umas perguntas rápidas aqui dos internautas, senão eles ficam loucos da vida com a gente aqui. O Paulo pergunta se o senhor é a favor da reeleição, ou se mudaria alguma coisa. Eu sou contra a reeleição, salvo se a gente conseguisse voltar ao parlamentarismo. Com parlamentarismo pode ter reeleição. Sem parlamentarismo é melhor não ter reeleição. O Paulo pergunta quais suas propostas para o sistema carcerário. O sistema carcerário eu fui visitar, para não falar sem saber. Fui lá naquele CDP, ali Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, né, que o Covas construiu para 2.000 pessoas e tem hoje 6.000 pessoas lá dentro. Cada quarto com 8 pessoas, dorme lá 25, 26 pessoas. Um pátio que tem para tomar sol, que era o dia, fui lá, era no sábado, né, tinha 500, 600 homens num pátio do tamanho de uma quadra de futebol de salão. Isso são presos provisórios. Então, a gente conversou bastante com o pessoal do Sol da Paz e outros juristas, o que é que eles apontam de perverso no sistema penitenciário brasileiro. Além do caso das drogas, que joga naquele sistema penitenciário cerca dos 600 mil presos brasileiros hoje, uns 140, 150 mil pequenos traficantes que, se a gente tivesse uma legalização, não estariam lá. Além desse problema mais geral, o que é que eles dizem eles? Que o Brasil tem uma opção pelo sistema fechado. Em vez de você fazer a dosimetria da pena, né? E fechado para quem precisa de fechado, e alguns precisam mesmo, porque são crimes violentos e perigosos, né? E semiaberto e aberto, mas no semiaberto e aberto não é que é um sistema mais liberal. Tem acompanhamento, tem fiscalização, mas é a dosimetria da pena, para inclusive facilitar a recuperação da pessoa. O sistema hoje recupera apenas o nível de reincidência de 80%. Então, a primeira questão importante do PV, seguindo essa orientação de quem entende, é que a gente deveria abandonar essa obsessão pelo sistema fechado e equilibrar fechado, semiaberto e aberto de acordo com a dosimetria e a gravidade da pena do erro. E os provisórios, que não sei se você sabe, dos 600 mil presos brasileiros, 40% são provisórios. O sujeito está lá, não foi julgado. Sim. Pode ficar lá 6, 7 meses, 1 ano e depois chegar à conclusão que o sujeito não é culpado e ele pagou 6, 7, 8 meses de prisão sem ser julgado.
Então, o que é que eles dizem, os juristas? Que esse provisório, esses 40% dos 600 mil, deviam ser levados rapidamente na presença de um juiz, com o acusador e com o defensor, e o juiz adotar a medida cautelar. Cautelar significa o seguinte: você vai responder em liberdade, mas com tais e tais restrições, ou então você realmente é um sujeito muito perigoso, vai para uma prisão provisória. Mas não manter 40% dos 600 mil, todos provisórios, sem usar quase nada das medidas cautelares. Então essa é a visão do PV. A questão da legalização e da regulação para esvaziar os barril de pólvora, a panela de pressão das penitenciárias progressivamente e combinar fechado, semiaberto e aberto, e os provisórios serem avaliados rapidamente para saber se ele precisa realmente ficar numa prisão provisória ou se pode ter uma medida cautelar e ele responder em liberdade. Voto obrigatório. Rick Beck 2. Está aqui no capítulo 2 nosso, entre parlamentarismo, voto digital misto e voto facultativo. Voto facultativo. Voto facultativo porque o voto facultativo é um voto mais politizado, é um voto mais consciente. Ah, pode ser manipulado. Sim, tudo pode ser manipulado, mas é muito mais manipulado e esse voto obrigatório hoje. O voto facultativo é um voto mais da liberdade. Eu vou votar porque eu quero, eu vou votar porque eu acredito no partido, eu vou votar porque eu acredito no programa, né? Eu vou me mobilizar para votar, né? O senhor declarou há um tempo atrás, em relação a esse assunto que ganhou a campanha aí, que é a independência do Banco Central. Até a Mônica Bergamo está querendo perguntar sobre isso também. O senhor declarou, o Banco Central é independente de quem? Do povo? Quer dizer, o senhor é contra a independência do Banco Central? Claro, o povo elege, espero que eleja melhores deputados, senadores, presidentes, né? E depois você tem uma instituição que está acima das pessoas escolhidas pelo próprio povo. O Banco Central tem que receber uma missão e cumprir. O Banco Central americano, inclusive, não cuida somente da inflação, cuida da questão de não deixar o desemprego estourar, né, na economia. Sim, mas o Banco Central americano é independente. Mas a independência, do ponto de vista nosso, do Partido Verde, deve ser do governante eleito. Ele que deve dar as diretrizes e, se o sujeito que estiver lá não cumprir, ser trocado. E em relação ao sistema financeiro, o senhor é tão radical e crítico quanto a candidata Luciana Genro, não? Eu não posso ficar sendo medido pela regra da Luciana. Não precisa ser medido pela regra, mas o senhor concorda com a afirmação de que o sistema produtivo está capturado pelo sistema bancário? A Luciana uma vez estava na Paulista, né, e um rapaz falou: Luciana, o Eduardo Jorge é mais radical do que você. Não, eu sou mais radical do que ele. O senhor disse que a única diferença, mas acabou não concluindo, era a questão da taxação da grande fortuna, né, candidato? Eu sou a favor também da taxação da grande fortuna, eu só não acredito, como ela, né, que aquilo é uma cornucópia de arrumar dinheiro para resolver os problemas nossos, são muito mais graves do que isso. Né? O que eu acredito muito mais, aí junto com ela, né, é que se a gente diminuindo a taxa de Selic, você vai liberar dinheiro orçamentário para ter mais dinheiro para educação e saúde. Cada 1% dá uns 12 bilhões por ano para ajudar a saúde e a educação. Essa coisa da Selic, todos os candidatos de esquerda, eles falam a mesma coisa. Nós vamos reduzir a Selic, nós vamos reduzir a Selic. O Lula entrou lá, botou a Selic no espaço para controlar a inflação. O Lula não, quem botou lá foi Henrique Meirelles. Sim, bom, sim. Mas como o Banco Central não é independente, quem mandou foi o Lula, certo? Não, eu acho que quem mandou foi o Henrique mesmo. Bom, então o Lula obedeceu. Obedeceu, sim. Mas enfim, todos os candidatos... O que é que o Lula entende de Banco Central, de inflação, pelo amor de Deus? Todos os candidatos de esquerda dizem a mesma coisa. Nós vamos reduzir a Selic em 1%, cada ponto percentual de redução da Selic são milhões para a educação e saúde. Mas por que não fazem? Deixa a gente tentar. Mas a Dilma tentou. A Dilma cortou a Selic pela metade. Mas ela não teve persistência, desistiu rápido. Né? Mas por que você acha que ela desistiu? O que mostra que às vezes ela é muito brava com o rapaz do cafezinho, com os ministros, né? Mas é muito suave com os banqueiros, com os grandes do agronegócio. Né? Parece que ela é muito brava com alguns e muito suave com outros. O senhor não acha, no grau de complexidade que a economia brasileira está estruturada hoje, quer dizer, a gente tem aqui no Brasil as maiores empresas multinacionais, os maiores bancos do mundo estão aqui, etc. Medidas desse tipo não iam causar um desarranjo da noite para o dia gigantesco, com saída de capitais, aumento da inflação? Qual seria o plano de contenção, por exemplo, do PV para um cenário de aumento rápido da inflação, se a taxa Selic for para o chão
rapidamente. Como eu te falei, eu tenho me orientado pela teoria do Amicaí. Ele fala, é claro, que ele não é um sujeito muito sensato, né? Nada é feito assim bruscamente como você está falando. Esse apocalipse que você está falando não tem nada a ver com a gente, né? É tudo... A Luciana Genro está um pouco por aí, né? Bom, apocalipse pode ser com ela, não é comigo não. Essa história tem que ser nessa história é melhor ser lento, seguro e gradual, como o general Geisel dizia, né? Em relação à abertura, né? É claro que isso tem que ser feito com bastante responsabilidade, né? Mas aquele percurso que a Dilma vinha fazendo, né? E que depois desistiu, não teve persistência, não teve, como diz o Amir, não administrou a microeconomia, né? Para poder conter a inflação aqui e acolá, principalmente nas áreas mais importantes para o povo pobre do Brasil, preferiu recuar e tratar no atacado, né? Porque realmente, se você sobe a taxa, você diminui a atividade econômica, a inflação cai, né? Isso é evidente, né? Mas o que o Amir fala, né? Que se você baixar e tiver um investimento na microeconomia, que dá muito trabalho, né? Você consegue ir levando. Você consegue ir levando e ter atividade econômica, que é importante para poder você ter um equilíbrio de renda melhor no Brasil. O que adianta você não ter inflação, mas a indústria brasileira está parada, a indústria brasileira está quebrada, ainda mais com o câmbio sobrevalorizado, né? Você tem uma invasão aqui de produtos estrangeiros e a indústria brasileira parada. Eu queria fazer minhas duas últimas questões, fazer um 2 em 1 rápido aqui. O senhor falou há pouco de como a poluição mata em São Paulo, a poluição dos carros principalmente. Dos carros, dos ônibus, dos motos e dos caminhões. Sim, dos veículos automotores. Os 4, Cavaleiro do Apocalipse. Sim, eu falo carros como veículo automotor. Não, é porque o pessoal diz que eu sou inimigo de carro, então eu quero que fale os 4 Cavaleiros do Apocalipse da poluição. Os 4 cavaleiros, como a poluição dos 4 cavaleiros do Apocalipse mata. Queria saber como o senhor analisa o projeto de implantação de ciclovia do prefeito Fernando Haddad, do PT, essa é uma. E a segunda, o senhor estava criticando aí os marqueteiros, como os marqueteiros engessam os candidatos. Eu fiquei curioso de saber, imagino que o senhor não tenha um marqueteiro, mas queria saber quem o aconselha, o senhor que tem sido um hit ali, a forma como o senhor se coloca nos debates, enfim. Tem algum conselheiro, tem alguém que o oriente, que oriente o senhor? São essas duas questões que eu queria fazer para terminar a minha. Não, logo vamos ver a mais fácil. Eu acho uma beleza quando um governo dá continuidade a um programa que o outro começou. Então, se aqui, quem começou o apoio à bicicleta em São Paulo, fomos nós. Aliás, eu já via os militantes cicloativistas, coitados, sozinhos pregando no deserto, né? Renata Falzoni, Thiago, Arthur Alcorta, né? Mas agora é muito radical, guardadas as proporções, parece a história do Bolsa Família, né? Que aí diz, não, mas já tinha começado antes, Exato. Mas quem está massificando... É isso que eu quero explicar para você. O que é mais radical? O mais radical foi mudar o paradigma. Vou contar uma história aqui, como é que foi em 2005. Depois que eu fui para a Secretaria do Meio Ambiente, fui aprender as coisas, porque eu sou da área da saúde. Então eu comecei a aprender as coisas do meio ambiente. E uma das coisas que eu aprendi é que a bicicleta era um amigo da cidade. E mesmo cidades como Londres, que nunca tinham investido na bicicleta, ao contrário de Copenhague e Amsterdã, etc., estavam investindo. E por quê? Porque você é um mix, que é um veículo que não polui nada. Aí eu comecei a andar de bicicleta também, para poder defender. E aí eu pedi ao Serra, eu quero uma reunião com o secretário de Transporte e a CET. Reunião, isso em 2005, logo no começo do governo lá. Reunião. A CET falou, prefeito, se o senhor ouvir essas loucuras do Eduardo Jorge, o senhor vai ser responsável por todas as confusões que vai acontecer aqui no... Aí o Serra falou, vocês são contra? Totalmente contra. São Paulo e bicicleta não se combinam de jeito nenhum. CET, Secretaria de Transportes. Foi embora, aí o Serra olhou para mim, e aí? Eu disse, me dê um pouco de dinheiro no orçamento da Secretaria do Meio Ambiente que eu vou fazer uma ciclovia. Primeira ciclovia de verdade aqui em São Paulo, que não tinha nenhuma ciclovia. Tinha um pedacinho de ciclovia ali na Sumaré abandonado e um pedacinho desse tamanho lá na Faria Lima. Veio, a Secretaria do Verde contratou o metrô fez uma ciclovia ali ao longo da Radial Leste, de Itaquera até Tatuapé. Essa foi a primeira ciclovia de trabalho na cidade de São Paulo, na história de São Paulo. 6,6 quilômetros. E depois a gente começou a trabalhar com o metrô, com o trem, para fazer bicicletários. Quantos bicicletários a gente tinha em São Paulo em 2005? 0. Então,
trabalho nosso com o metrô e com a CPTM, eles começaram a instalar os bicicletários, que é aquilo que em Londres existe, né? Bicicletário no metrô, o sujeito chega de bicicleta, deixa lá, vai trabalhar e volta. Foi abandonado, né? Não. O do bicicletário? Não. O que foi abandonado foi o aluguel de bicicleta que a gente fazia também junto com o metrô, que foi o primeiro da América do Sul. Sim. Foi o primeiro da América do Sul. Mas os bicicletários instalados lá em toda a CPTM, sim, isso está tudo cheio até hoje, né? Tá. Bom, então, e aí começou a ter as primeiras ciclovias, começou aquela experiência das ciclofaixas, que é um processo de educação para a gente aprender a andar de bicicleta na cidade, né, nos domingos. Portanto, a gente terminou o governo, fizemos aquela ciclovia em conjunto com o governo no Rio Pinheiros, terminamos com o governo, com 60 e tantos quilômetros de ciclovias, e mais as ciclofaixas, e mais os bicicletários. Então houve uma mudança de paradigma, porque no final do governo, já no final dos 2 últimos anos, a Secretaria de Transporte, que era contra o uso da bicicleta, fez os primeiros projetos de licitação de ciclovias. E algumas delas foram aproveitadas pelo Haddad já quando ele entrou no governo. Portanto, primeira coisa, eu quero dizer que eu apoio totalmente a atitude do atual prefeito de expandir as ciclovias. Digo que foi bom que o programa continuasse, mas mudar o paradigma é tão importante quanto acelerar a implantação. E a questão dos seus conselheiros de imagem, quem é que... Se tivesse, ele estaria perdendo tempo. Nem sua mulher, nem... Bom, a minha mulher, assim, às vezes me obriga a fazer algumas coisas que eu não... Por exemplo? Hein? Por exemplo? Usar essa camisa, por exemplo, uma chique aqui, por exemplo. Candidato, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que você achou dela? Eu achei que está bem. Pois é, então, Candidato, sugestão dela. Uma pergunta a respeito do desempenho do seu partido, né? Na eleição de 2010, a candidata Marina Silva, que concorreu pelo PV, ela chegou a ter quase 20% dos votos. O senhor está com 1 ou menos que 1, dependendo da pesquisa. O Partido Verde hoje não tem nenhum governador no país. Tem 97 de um total de 5.600 prefeitos. Um senador num total de 81. O que está acontecendo com o partido? E tínhamos 14 deputados, perdemos com aquela história aquelas janelas que abriram. Agora tem 9. Estamos com 9, né? Quer dizer, o partido que já teve 20% das intenções de voto com a Marina em 2010... Bom, 20%, mas elegeu 14 deputados. Sim, 14 deputados, mas ela teve 19,3% dos votos. Sim. Tanto é que tem o recall dela agora, que ela está competitiva em relação ao presidente da República. O que aconteceu com o partido? Então, primeiras coisas, o partido e a personagem. O voto, principalmente de presidente, e por isso que nós somos parlamentaristas, porque o parlamentarismo é um voto muito mais politizado, organiza os partidos e programas. No Brasil é um voto muito personalizado. E naquela ocasião, o que você tinha? Dilma, José Serra e ela. Tinha o Plínio também, né? Mas praticamente era, que é um candidato belíssimo, né? Mas teve 0,3%. Né? Então, bom, tinha Dilma e José Serra, PT e PSDB, e todo mundo que não queria, já estava enjoado dessa briga de compadre, né? De irmãos, veio todo para ela. Todo. E ainda mais com o poderoso apoio da Assembleia de Deus do Brasil inteiro, né? Então, o voto lá, naquela ocasião, foi uma votação estupenda, né? Foi muito importante para a discussão do meio ambiente. Foi uma coisa muito personalista e atípica, né? Essa eleição de agora é uma eleição muito mais aberta, né? Já tinha o Eduardo, que era um outro perfil intermediário entre PT e PSDB. Então a coisa mudou de figura, né? O PV, que saiu da campanha, onde ela teve um voto personalista muito grande, foi de 15 deputados somente. 15 deputados, quanto é? Quantos por cento é do Congresso Nacional de 500 e tantos, né? É o quê? Dá o quê? Dá 3%. 3%. Então, esse era o verdadeiro tamanho do Partido Verde, né? E o fenômeno personalista é que foi aqueles 20 milhões de votos, que foi uma coisa linda, foi muito importante, mas não tinha consistência partidária. Continua ligada à pessoa dela, de certa forma, né? Então, agora, né, o que a gente quer é que a gente tenha um voto partidário mais consistente, que o Partido Verde se reforme, se democratize, se enraize nos municípios, porque a visão nossa aqui da reforma política é que o ponto principal da vida política nacional tem que ser nos municípios. Tanto que a reforma
a proposta mais radical nossa da reforma política nossa é suspender os salários e os cargos, as gasolinas, etc., dos vereadores, para que essa casta política que se afasta do povo quando é eleito no Brasil, que é um dos problemas sérios do sistema brasileiro, comece a ser reformado por baixo, né? Pelo município. Né? Assim, o nosso partido, o Partido Verde, também tem que ser reformado, ser ampliado, ver a sua verdadeira consistência. Eu vi agora a eleição da Suécia, o Partido Verde lá teve 7%, 6,9%. Né? Então, o Partido Verde, como um partido de vanguarda, Fernando, ele não tem uma tendência hegemonista, que tem os partidos mais capitalistas ou mais socialistas. Né? Lá a social-democracia fez 31, 32, o Partido Moderado perdeu, né? Então a composição, um partido social-democrata sueco, 31, 32, com mais os 7% do Partido Verde, já vai para 39, tem um partido feminista que teve uns 3%, 42%. Você vê que esse modelo, né, é que eu acho que é o modelo semelhante da Alemanha. O partido alemão, o Verde, é o mais importante, forte, organizado, tecnicamente preparado do mundo. Quanto é que ele tem? 6, 7%. Mas com esses 6, 7% de gente preparada, eu influencio tanto os partidos capitalistas como socialistas e vou empurrando a Alemanha para a vanguarda da sustentabilidade. Então eu vejo um modelo no futuro do Partido Verde no Brasil, um partido desse tipo, como o Partido Verde alemão, como o Partido Verde sueco, crescendo consistentemente, com gente preparada, qualificada. O sujeito que é do PV tem que estudar, tem que entender. Aqui não é um partido comum que eu estou aqui só para me eleger deputado, vereador. É uma missão, né? Tem uma boa nova a ser anunciada. Né? Candidato, uma última pergunta. O senhor não quis, enfim, dizer no segundo turno? Quem o senhor vai votar no segundo turno? No primeiro turno, em 2010, o senhor votou em quem? Como é que é? Em 2010. O senhor votou em quem no primeiro turno? No primeiro turno? Marina. Marina? Eu era da coordenação da campanha dela. É isso que eu estou perguntando. Marina. No segundo turno, entre Serra e Dilma? Votei no José Serra. Votou no José Serra no segundo turno? Votei. Então tá bom. Sobre o passado nós já sabemos. Candidato Eduardo Jorge, quero agradecer a sua presença aqui na Folha de São Paulo, mais esse vivo, e o Fábio Vitor também, meus agradecimentos, e até uma próxima. Amanhã estaremos de volta às 16 horas com mais um Vivo especial de eleições. Eu vou dar de presente 1/1000 dos meus programas impressos para você. Esse é um dos 1000. Tá bom. Obrigado, até mais. Obrigado.